A gente vai seguir, depois daquele bolo sensacional da Maria de Socorro, tem dica de trabalho com tecido. Tudo bom, Clarissa? Tudo bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, são 2 peças, você pode montar um conjuntinho. A opção do estojo multiuso, Dia dos Professores está chegando para você estar de lembrancinha. Os alunos vão adorar também, né? Bom. E ela fez essa outra versão, ó, pra gente colocar um caderninho aqui de anotação, um bloquinho e os bolsinhos para as canetas. Escolhe uma estampa bem legal e pronto, é só montar. Qual a primeira dica? Tá, a gente vai começar por qual modelo? Eu vou fazer o estojinho e eu vou falar um pouquinho dos materiais aqui que eu usei e o que Perfeito. pode ser usado, tá? E das medidas também, porque são medidas, eu acho que vai ficar lá no site, né? Já passei para a produção, aí as meninas podem pegar lá e ver direitinho, mas é 2 retângulos, é bem facinho. A gente passa as medidas agora, né? O pessoal já vai anotando em casa. Isso, vou mostrar aqui os materiais que a gente usa e o que a gente pode usar também. Tá? A gente vai precisar de um plástico, que vai ser aquele estojinho, essa partezinha aqui que vai as canetas, os lápis, né? Eu cortei no tamanho de 25 e aqui tá acho que 15. Porque depois a gente refila ele do tamanho mais adequado. Um plástico 2.0, plástico cristal. Aqui vai ser a abinha, aquela abinha ali que vai proteger os lápis, tá? Ele tem 23 por 17. Ele vai ser dobrado assim, direito com direito. Eu vou costurar aqui, pezinho de máquina, vou costurar aqui, pezinho de máquina, até o final, retrocesso no começo e no final, viro do lado correto, faço a costura rebatida e deixo reservado. Um zíper, no caso aqui eu usei um zíper de metro, mais ou menos uns 25, um pouquinho mais, centímetros. Essa aqui vai ser a parte onde vai ter as divisórias para os lápis e as canetas. Essa parte aqui tem 26 por 26, é um quadrado. Tá? Aí eu dobro no meio, passo uma costura aqui, um pezinho de máquina também e deixo reservado para fazer a montagem. Para o lado externo, eu escolhi um tecido aqui, no caso aqui eu vou fazer um de criança e ali tem uma estampa mais adulta, né? É um pedaço de um pouquinho maior, 22 por 36 é o tamanho final. Então, eu sempre corto com uma sobrinha e a gente tira as sobrinhas na hora de ir cortando e ir montando. Aqui, para a base dele, eu não usei forro, eu usei o nylon dublado, que eu sempre uso, eu acho ele mais interessante. Esse aqui eu corto no tamanho exato. Ele tem 22, vou até confirmar aqui, ó, 22 centímetros por 36. Aqui eu vou começar a montagem de toda a estrutura mesmo da peça. E para estruturar, a gente pode usar várias coisas. Eu posso usar uma lona de algodão, tá? Porque nem todo mundo tem acesso, né, às mantas, aos outros materiais. Então, a gente usa o que tem na mão. Sempre no mesmo tamanho do estojo total, né? 22 por 36, um pouquinho maior. Posso usar, não tenho essa lona, posso usar a manta R2, que ela é mais firme, ela tem uma resina dos 2 lados, também nesse tamanho, um pouquinho maior. E posso usar esse material aqui que eu estou usando agora, que é o TNT 150. Ele vai bem na máquina doméstica, ele tem uma estrutura que parece um plástico aqui, mas ele dá uma estrutura bem interessante aqui na peça. Tá? Então, um desses 3 aqui a pessoa escolhe, e escolhe os tecidos do gosto, e aí a gente já pode começar a montar. Tá? Eu vou usar assim, eu vou pegar o nylon dublado, ele tá no tamanho exato do final da peça, e vou começar pelo zíper. Eu vou pregar aqui, esqueci de falar, vai 2 viés aqui, pode até ser viés pronto se quiser, para fazer o acabamento aqui do zíper aqui, para ficar bem bonitinho. Senão a gente não consegue dar o acabamento. Então eu peguei aquele plástico, né, com a medida inicial lá, coloquei ele abraçadinho aqui com o viés aqui, peguei ele abraçadinho aqui, coloquei e costurei. Passei 2 costuras. Uma aqui para prender o plástico no zíper e a outra para ficar todo mundo preso aqui, não ficar nada de fora. Tá? Aí eu venho e vou posicionar ele aqui assim.
E essa parte aqui é importante, ó. Esse pedacinho tem 5 pela extensão do zíper aqui, acho que eu coloquei 25 centímetros, 5 por 25. Então, eu dobrei ele no meio e dobrei no meio de novo. Ficou aqui um pouquinho mais de 1 centímetro. Eu preguei aqui só para ver, pra gente conseguir fazer a montagem, mas quando eu tô costurando, eu nem costumo prender. Eu só ponho alfinetes e vou fazendo aqui o bolsinho, porque eu vou encaixar esse bolso assim, ó. Eu vou pegar essa parte aqui de 26 por 26, né? Ela vai estar com uma costurinha aqui de acabamento. Eu vou encaixar exatamente aqui, na parte de baixo e na lateral. E essa partezinha vai ter que abraçar aqui. Ah, entra ali no meio. Isso, ele entra aqui no meio, porque você não pode abrir o estojo e ver lá o tecido sem acabamento, desfiando, tá? Aí a gente vem, alfineta bem certinho aqui para passar na máquina, né? Bem com calma aqui, sempre usando um ferro, né? Se estiver perto, tá? Aqui eu vou pegar e vou fazer assim. Vou marcar aqui com a minha régua aqui as marcações ali da caneta. Então, a partir desse viés aqui de acabamento, eu vou marcar 3,5, que é um tamanho interessante, cabe umas 2, 3 canetas ou lápis, e vou marcando. 3,5, 3,5. Posso até fazer umas maiores aqui, quiser pôr mais coisas, né? Vou distribuindo essas costuras aqui. Em cada parte dessa eu vou passar uma costura de divisão, que é onde ela vai ficar dessa forma aqui. Eu vou chegando nesse passo aqui. Vou até trocar aqui, pra gente ver. Encaixei lá o zíper, nesse caso aqui ele já tá costurado, ó, não tem acabamento nenhum aparecendo. Fiz as divisões, passei a costura, todas com reforço aqui, porque é uma parte que vai entrar as canetas, o lápis, então não pode ficar sem reforço aqui. Aí peguei aquela partezinha ali, que eu chamei de aba do porta-lápis, ela vai ter 17 por 23. Ó, já com a costura rebatida, vou lá, prego ela. É só para não cair mesmo na hora que a gente fechar, não sair tudo para fora, os lápis, os materiais. Já costurou o cordão? Isso, esse cordão é um cordão de polipropileno. Vou até ver aqui. Ele tem 3 milímetros. Cordão de São José. Ele tem 3 milímetros, polipropileno e algodão. Então, eu pego um pedaço assim, 2 vezes o tamanho do estojo. Mais ou menos uns 70 centímetros. E aí vem com forro. Isso, aí a costura aqui também com bastante retrocesso aqui, umas 4 vezes, tá? Aí a gente vai pegar o forro, na verdade é esse aqui, outra estampa. Vou colocar direito com direito. Nesse caso aqui eu vou usar a lona. Então aqui, sempre na hora da montagem, não confundir. Direito com direito e depois a lona. Ou a manta, ou o TNT, o que a pessoa escolher. E eu vou alfinetar ele todo e vou costurar desse lado aqui. Por quê? Porque esse lado tá exato. Então, tudo isso aqui é sobra. Tudo isso aqui é sobra depois de costurado. Eu deixo uma abertura aqui na parte de cima, que não tem praticamente nada, só tem essa rabinha, pra gente desvirar a peça. Desvirando a peça, antes de desvirar, cortando daí essas sobras. Corto todos. A gente vai ter esse resultado. Corto tudo, reviro a peça pro lado certo, né? E fecho a costura toda aqui, passo uma costura rebatida. Na verdade, a minha abertura estava mais ou menos aqui, assim. Próxima da aba. Isso, eu deixo a abertura aqui. Porque no plástico fica ruim e aqui embaixo fica ruim também. Então vamos fechar para mostrar? Isso, aí depois de pronto, ó, ele fica dessa forma assim. A gente amarra. Brincando com a estampa, faz a versão infantil. Isso, uma versão mais séria, né? Mais criança. Aí eu pensei no dia... Dá para fazer maior? Para utilizar os pincéis de maquiagem. E esse material aqui, o nylon ajuda, né? Isso. E ó, no próximo bloco a gente vai ensinar esse outro modelinho também para vocês, tá bom, turminha? Continuem aí ligadinhos. A gente já vai seguir com as dicas de artesanato.